Senhores, a quebra do decoro parlamentar aqui foi evidente, é clara. O deputado Renato Freitas se envolveu em uma luta corporal no centro da cidade de Curitiba. Tenho certeza que os celulares de vossas excelências, assim como o meu, foram inundados com mensagens desde que o deputado Renato Freitas se envolveu numa briga de rua em Curitiba. E entre tantas e tantas mensagens que chegaram a mim, a principal era: o que vocês vão fazer? O que a Assembleia Legislativa fará diante desse cenário? E me parece que essa dúvida é uma dúvida legítima, honesta e que precisa de uma resposta firme deste parlamento. Eu só vislumbro um caminho, e ele se chama punição. É isso ou a desmoralização do poder legislativo. Ou a Assembleia Legislativa pune o deputado Renato Freitas, ou nós seremos motivo de chacota por parte da sociedade. E o povo lá fora tem razão. Houve claríssima quebra de decoro parlamentar. Transparente queda de popularidade desta casa diante do que fez um de seus membros. Ou dá para brigar na rua? Espancar manobrista? Se isso não é quebra de decoro, o que mais é? Pergunto a vossas excelências. Fosse outro deputado, o nosso discurso não seria o mesmo? Claro que sim. Então afastemos definitivamente o discurso da perseguição e do racismo, porque esta é uma argumentação ridícula e pobre. Quem briga na rua, quem se envolve em confusão, e não é a primeira vez. Preciso lembrar aos senhores e às senhoras que eu fui vereador junto com o deputado Renato Freitas. E naquela oportunidade, nós abrimos, deputada Flávia, a senhora era vereadora junto comigo na Câmara Municipal, nós abrimos um processo disciplinar e cassamos o mandato do então vereador Renato Freitas por quebra de decoro parlamentar. E ele só foi devolvido ao cargo por causa de uma decisão monocrática do hoje ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Mas a Câmara cassou no incidente da Igreja do Rosário. E a Assembleia Legislativa vai fazer o que agora? Me digam, as imagens, tudo o que nós vimos, inclusive as respostas dadas pelo deputado Renato, que são incompatíveis também com a atividade parlamentar. Decoro é decência, decoro é respeito às regras sociais. A matéria penal é resolvida na esfera criminal. Isso daí, o Poder Judiciário, o Ministério Público, isso tudo se resolve na esfera criminal. A minha manifestação aqui é naquilo que nos toca como Assembleia. Houve quebra de decoro. E a quebra de decoro se resolve na punição, não é passando pano. Essa Assembleia vai passar pano, no caso do deputado Renato, ou vai puni-lo, como tem que ser? Ou nós vamos tolerar esse tipo de comportamento? Será que já não são reiteradas as condutas que nos mostram de que não há decoro? Então que nós nos elevemos, não individualmente, como parlamento, a Assembleia Legislativa do Paraná, o Poder Legislativo do Estado, precisa punir, e punir com a pena capital de cassação do mandato. Caso contrário, meus irmãos, a Assembleia Legislativa será motivo de chacota, de deboche e de pizza. Porque é isso que dirão da gente. Na Assembleia Legislativa não dá nada. Os deputados chegaram a mudar a regra disciplinar. Nós aprovamos aqui, deputado Arruda, nós aprovamos um novo código de ética. Nós mudamos a lei. Aprovamos um novo código de ética e disciplina e decoro parlamentar. Se nem com o novo código de ética nós não fizermos nada, aí sim, fecha para balanço, porque a Assembleia Legislativa será um terreno absolutamente tranquilo para todo tipo de quebra de decoro parlamentar. Tenho certeza que falo aqui em nome de muitos parlamentares, porque conversei com muitos sobre o que estamos vivendo aqui na Assembleia. É punir ou punir. Se não o fizer, descrédito com esta casa e com cada um dos deputados que aqui estão. Senhores, a quebra do decoro parlamentar aqui foi evidente, é clara.
Um deputado, Renato Freitas, se envolveu em uma luta corporal no centro da cidade de Curitiba. As provas objetivas, senhor líder do governo, que são câmeras de segurança, Rangel, que não são discutíveis, porque a prova subjetiva, ela pode ser discutida. A diz que fez, B diz que não fez e assim por diante. Não! As provas são claras. Aparece uma pseudo-discussão de trânsito. Momento seguinte, o deputado Renato Freitas, de acordo com as câmeras de segurança que não mentem, ele covardemente, juntamente com o assessor, vai ao encontro da vítima e a agride de forma contínua. Obviamente, sem saber lutar e de forma irresponsável, tomou um pau da direita, literalmente. Agora, se isso não é quebra de decoro parlamentar, senhor presidente, o que é quebra de decoro parlamentar? Senhores, precisamos tomar providências urgentes. A comissão de ética precisa funcionar e essa casa tem que punir. Porque não é possível que um deputado que já invadiu uma igreja no tempo passado e foi punido pela Câmara de Vereadores, o mesmo deputado invadiu o supermercado Mufato, tirou uma cesta de uma velhinha, de uma senhora que estava fazendo compras, constrangeu ilegalmente, cometendo um crime previsto no Código Penal, as pessoas dentro do supermercado Mufato. Depois invadiu essa Assembleia Legislativa juntamente com a CUT, juntamente com a PP Sindicato. Quebraram os vidros, machucaram policiais. E agora se envolve nessa situação esdrúxula. Também, senhor líder do governo, senhor presidente, eu representei contra o assessor do deputado Renato Freitas. Por que eu representei contra Carlos Alberto Ferreira de Souza? Porque como servidor da casa, mesmo ocupando o cargo comissionado de admissível ad nutum, ele tem uma conduta a ser seguida. E de forma covarde, em coautoria com o deputado Renato Freitas, agrediu uma pessoa inocente. E agora vem com essa ladainha do racismo. Aonde está o racismo? Vamos respeitar a luta contra o racismo. Eu respeito, é uma luta que precisa ter o apoio de todos nós. Mas nós não podemos fazer com que o racismo seja usado por pessoas que cometem violência, porque acaba denegrindo, acaba prejudicando a luta daquelas pessoas que efetivamente sofrem o racismo. Então, senhores, é indiscutível a quebra do decoro parlamentar. E como se não bastasse, deputado Arruda, o deputado Renato Freitas juntou um atestado médico para não comparecer a essa Assembleia Legislativa. Senhores, 7 dias, só que na sexta-feira, 2 dias depois do fato, ele se reúne aqui em frente à Assembleia Legislativa e faz uma coletiva de imprensa, falando muito bem, conversando com jornalistas, e está tudo em rede social. 2 dias depois da lesão que sofreu, e não estou colocando em dúvida a lesão, ele pôde estar aqui em frente à Assembleia Legislativa, dando entrevista, usando redes sociais, crescendo com o fato, crescendo politicamente com o fato, deputado Arruda. Agora, vir aqui na casa e utilizar o sistema digital, não precisa nem usar palavra para votar, isso ele não pode. Então, senhores, também pedi a instalação de um procedimento para apurar esse atestado médico. Não estou dizendo que o atestado médico seja falso, estou dizendo que as informações que o deputado Renato Freitas passa para o médico claramente são falsas, porque o médico jamais iria colocar alguma coisa que não tenha visto ou ouvido. Mas se estava aqui na frente da Assembleia, se estava dando entrevista, é porque pode vir à Assembleia Legislativa. São 2 pesos e 2 medidas. Espero desta casa, senhores, uma punição exemplar, porque a imagem desta casa, deputado Romanelli, está maculada. A imagem desta casa está maculada pelo deputado Renato Freitas, que precisa de uma punição. Não é possível, senhores, que condutas como essa sejam aceitas dentro de um conceito de normalidade. A pergunta é o que nós esperamos de um representante legislativo. No entanto, é um gabinete, sem dúvida alguma, sui generis, porque o assessor anterior, o Valdecir, conhecido por Val, tem 5 homicídios nas costas. E enquanto trabalhava na Assembleia Legislativa, Batatinha matou o policial Fadel. E depois, enquanto, momento seguinte, armado, trocou tiros com a polícia militar e perdeu a vida. E foi candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Então, senhores, data máxima vênia, essa questão não é de esquerda, não é de direita. Essa questão tem que ser levada a sério por todos nós. Porque não é possível que um deputado que já tem antecedentes, no sentido de ter invadido uma igreja, ter sido punido, ter sido reintegrado pelo Supremo Tribunal Federal, depois ter causado o constrangimento ilegal dentro do supermercado Mufato, depois ter comandado a invasão da Assembleia Legislativa, depois de inúmeras situações, envolvendo inclusive o assessor Valdecir, que é o Val,
que um criminoso bandido assassino, que estava aqui trabalhando entre nós, agora agride deliberadamente uma pessoa. E pior, eu compreendo o deputado Rangel que ele comete o crime de denunciação caluniosa, porque ele acusa esta pessoa de ter sido racista. Briga de trânsito é uma coisa que nós não gostamos, mas não tem nada de racismo. Discussões de trânsito ocorrem todos os dias, delegado Fernando, todos os dias. Isso não é racismo. Não vamos mudar o conceito de racismo, sob pena de nós deixarmos de proteger as pessoas que efetivamente sofrem o racismo e merecem o nosso apoio. Agora, deputado Renato Freitas, cria vergonha na cara e para de se vitimizar, para de usar o racismo para encobrir as barbaridades que o senhor provoca em nossa sociedade. O senhor macula a imagem desta Casa Legislativa. E o senhor tem que ser punido. Não podemos aceitar situações como essa, senhor presidente. Muito obrigado. Quando a gente fala aqui do caso do Renato Freitas, deputado Renato Freitas, é algo muito grave, porque se fosse um parlamentar do meu partido, do PL, eu não teria como defender. Não teria. Eu poderia defender quando nós ouvimos a versão do deputado quando ele deu entrevista. Que ele foi perseguido, que ele foi agredido desde criança, como o deputado Lemos tentou fazer esse milagre da defesa aqui. Não teve êxito, óbvio. Porque quando vimos as câmeras, está muito explícito. Eles agrediram um jovem trabalhador. Esse sim é um jovem da periferia que ganha R$2.000 por mês como manobrista de um estacionamento. Estava lá trabalhando. E o deputado Renato Freitas, no horário de trabalho, num dia normal, estava lá, na rua, arrumando briga. Com o assessor dele e com um carro pago aqui pelo ressarcimento da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, isso torna o caso muito mais grave, porque o Renato Freitas, que se diz oprimido, ele foi o opressor. E, na verdade, como ele é um deputado, quem agrediu aquele jovem foi o Estado do Paraná. Porque o Estado do Paraná que dá toda a munição ao deputado trabalhar. E quando ele não trabalha para o povo, ele agride o povo, é o Estado que está agredindo o povo. É o Estado que está oprimindo o cidadão, um jovem cidadão. Então, realmente é um caso lamentável que nós vimos acontecer aqui. Eu estou no 3º mandato, eu nunca vi, nesse período todo, algo semelhante a isso. Nunca vi. Realmente nunca vi uma molecagem dessa aí numa rua, procurando briga. E ainda ele falou que ele não quis brigar, ele quis evitar. Não, Renato, você foi lá, deu uma voadora no cara, bateram nele, tentaram bater de novo. Aí realmente levou um direto de direita e caiu. Enfim, não é o fato aqui quem ganha uma briga ou não, é a atitude. Essa atitude que o senhor cometeu foi um ato muito grave de agredir um cidadão, trabalhador, paranaense, que trabalha num estacionamento como manobrista, que ganha R$2.000 por mês. Este tipo de pessoas também nós trabalhamos para ajudar, não para agredir. Como justifica isso? É injustificável. Por essa razão, nós pedimos a cassação do mandato do deputado.